Olá pessoal, professora Julia Andrade conversa com vocês aqui sobre dicas importantíssimas para a discursiva do CNU, não importa o bloco da sua escolha. Preste muita atenção que isso vai te ajudar demais. O material que está aqui aberto na minha frente é justamente o material do IPEA, é um dos materiais do concurso do IPEA. A gente está no momento, né, em que está havendo a revisão das notas discursivas, da prova discursiva do IPEA. E aí, isso trouxe bastantes lições, né, pra gente em relação à prova do CNU. Na verdade, gente, por eu já ter quase 25 anos de lida com discursivas, eu já estava esperando muita coisa que fosse acontecer na prova do IPEA e aconteceu. Por exemplo, eu estou aqui com a especialidade de Políticas Públicas e Sustentabilidade, né? E aqui, ó, deixa eu ver se eu acho para vocês, se consigo separar. Não, deixa eu ver aqui, isso aqui é um depoimento, mas é de outra natureza. Esse aqui é o mesmo, deixa eu pegar aqui que eu vou achar, tá? Por exemplo, aqui uma aluna falando que eu acertei exatamente os dois temas da prova do IPEA. Os temas, em especial o 3 e o 4, né, foi certeiro em tratar da formulação de políticas públicas na temática socioambiental. Exatamente foram estes temas. E eu acertei outros temas do IPEA também. Acertei um tema de sociedade, certo? Por aí foi. Mas eu vou falar sobre a discursiva em si, tá? E a forma como os alunos trabalharam essa discursiva para conseguir ali mais de 90% de aproveitamento. Boa parte dos alunos conseguiram essa nota e não é difícil, tá bom? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui uma das questões. Vou pegar aqui uma prova que está mais fácil de vocês enxergarem isso, a prova de gestão, tá? O que acontece? A banca traz para vocês esses textos motivadores, que podem vir em forma de gráfico, podem vir em forma de tabela, tá certo? E assim ela traz os textos motivadores. Quando você desce aqui um pouquinho, a banca vai começar a te cobrar os assuntos que têm a ver com a sua área, tudo bem? Naturalmente, gente, do CNU, ela vai colocar temas transversais. Só que mesmo que você não saiba o conteúdo, preste muita atenção no que eu vou falar. Preste atenção na hora da prova aos textos motivadores. Por quê? Porque eles trazem muito do conteúdo para você se você tiver atenção. Não é que você vai copiar o texto motivador, mas a banca pede muita reprodução do próprio texto motivador com outras palavras, entendeu? Por exemplo, tudo bem, você quer área de gestão e logística, não é a área da maioria de vocês, mas a banca diz assim no comando, ó, considerando os problemas de desigualdade, diversidade e inclusão no mercado de trabalho e examinando os dados apresentados nas tabelas 1 e 2, né? Então, quer dizer, tem duas tabelas aqui, tá? É só o aluno ter paciência para examinar, vamos supor. Redija um texto dissertativo de 35 a 45 linhas, em cuja fundamentação se consideram os seguintes aspectos conjunturais e estruturais do problema abordado, e que contenha. Então vamos lá. Gente, 35 a 45 linhas. Eu não acho que no CNU a banca vai dar esse total de linhas, não, tá bom? Por quê? Porque a banca recebeu muita crítica no concurso do IPEA, mas muita crítica pesada por ter pedido de 35 a 45, porque o tempo ficou muito apertado para os redatores, né? Havia uma prova objetiva para se fazer, mas a prova discursiva não foi legal. Então eu acho que a banca vai reduzir. E mesmo assim, se ela te pedir o mínimo e o máximo, né, numa prova muito extensa, você pode entregar o mínimo, tá? Não precisa você entregar o máximo, não. É claro, se eu estou fazendo uma redação comum, tipo esse pessoal do bloco 8, redação comum, entregue o máximo. O pessoal dos outros blocos que vai trabalhar mais com conhecimento mais específico pode entregar o mínimo, tá bom? Desde que tenha ali um conteúdo que seja condizente com o que a banca espera, tá? Então vamos lá. A banca pede aqui para o aluno trabalhar o contraste, ou seja, a diferença, ela gosta muito dessa palavra contraste. Então, pedir o contraste para você é uma diferença entre duas dimensões, ou seja, duas categorias, dois dados, que revelem a baixa diversidade e desigualdade racial no mercado de trabalho. Gente, tema bem típico de Sesgran Rio. Então, quer dizer, olha só, aqui, olha, é só você prestar atenção. Uma tabela trata da distribuição dos ocupados por posição na ocupação. Aqui quer dizer ocupação no mercado de trabalho, porque ó, setor privado, trabalho doméstico, setor público, militares, tá vendo? Pessoas que trabalham por conta própria. Então a pessoa vai analisar esta tabela. E ela vai pegar o quê? Ela vai pegar duas dimensões, duas categorias. Ela pode pegar de mulheres negras e não negras e comparar, mostrar, por exemplo, que no setor privado, com carteira assinada, as mulheres não negras, elas têm mais chances de empregabilidade, tá vendo? Elas há mais chances de ocupação, tudo bem? Aí pode pegar ainda das mulheres negras não negras,
Por exemplo, o trabalho, perdão, aqui, ó, o trabalho por conta própria. E pode mostrar que aqui há menos diferença, não é? Em relação ao trabalho por conta própria, ou seja, o trabalho informal, de repente, tá certo? Então, quer dizer, o aluno pode analisar e dar explicações em cima do que ele conhece, tá certo? As razões por que ele acha que existem essas diferenças a maior ou a menor, tá? Então veja que é muita redação de observação mesmo. Aí de repente a banca pergunta aqui, né? Vou pegar aqui outro aspecto, tá? Ó, o contraste de duas dimensões que revela o impacto da interseccionalidade no perfil de ocupação no mercado de trabalho. Então, a interseccionalidade nesse perfil, né, de ocupação no mercado de trabalho. Interseccionalidade a gente tem a ver muito com a diferença, quando você mistura, né, você tira uma diferença entre essas dimensões. Então, quer dizer, a renda, por exemplo, de um trabalhador doméstico com carteira assinada, se você comparar agora homens negros e não negros, né, então vai ver que aqui com carteira assinada, né, você vai ter que uma pequena diferença, tá certo? Assim, veja que os homens negros, né, aqui representam um quantitativo um pouquinho maior de ganho, por incrível que pareça. Certo? Mas é o trabalho que doméstico, então tem que tomar cuidado, é um trabalho que normalmente é reservado, né, às populações mais pobres, tá certo? Mas se você pegar, por exemplo, ó, emprego no setor público, ó, com carteira assinada, né? E você vem pegar aqui o mesmo segmento de homens negros e não negros, você vai ver aqui uma concentração maior de homens, perdão, não negros trabalhando nesse setor, tá? Do que de homens negros. Então, quer dizer, você tem o que aqui? Uma diferença quando você olha todos os perfis, tá bom? Bastante chamativa, tá? Então, quer dizer, é só você explicar por que você acha que as coisas são assim. Você vai buscar as suas questões. E aí a banca pergunta, por exemplo, a referência a duas políticas que a gestão de recursos humanos deve desenvolver para reduzir o impacto da cultura do teto de vidro. Gente, quando a banca faz esse tipo de pergunta, a primeira preocupação que o aluno tem que ter é em explicar o que é teto de vidro. É claro que quem estava estudando para a área de gestão e logística sabia o que era isso, tá bom? Então, se eu te fizer uma pergunta e você notar que tem alguma coisa que precisa de um conceito, você tem que desenvolver o conceito. A banca exige o desenvolvimento desse conceito. Então, o que seria o teto de vidro? Perdão. É exatamente um problema que aflige as mulheres, tá? Aquilo diz assim, são chamadas barreiras invisíveis, por isso chama teto de vidro. São barreiras sutis que impedem que as mulheres alcancem cargos de liderança. Como assim barreira sutil, professora? Por exemplo, a mulher entra numa determinada empresa privada. Ela nunca consegue chegar a um cargo de liderança, por quê dentro daquela empresa? De repente ela não é escolhida, não é convidada para participar de determinados cursos, ou ela nunca é promovida, e não se sabe por que não é promovida, tá? E aí a banca pergunta por políticas públicas, né, sobre isso. Veja que a banca não traz nunca no padrão de resposta essas políticas de forma muito clara, mas você pode falar, né, políticas públicas que proporcionem mais oportunidades de desenvolvimento, como a melhoria dos processos de capacitação profissional para as mulheres, né, mudanças na cultura organizacional de uma empresa, né, que haja mais palestras sobre igualdade de gênero. Então é isso. Sempre a banca vai nesse sentido, tá? Vocês sempre aproveitam muito do que ela vai fornecer para vocês. Se eu pegar a prova de políticas públicas de sustentabilidade, por exemplo, né? Veja só, o texto deverá contemplar não necessariamente nesta ordem. Isso a banca deixa. Na hora da prova, ela costuma falar, né, para você responder determinados aspectos que não necessariamente na ordem que ela propôs. Você pode fazer uma reordenação. Isso é exclusivo da Cisgran Rio. Outra banca não tem. Se eu pegar, para a questão número 1 dessa prova, a banca pede aqui, ó, nesse contexto, elabore um texto dissertativo de tantas linhas, considerando obrigatoriamente as informações dos fragmentos, né, no qual. Então, veja só. Primeiro, você quer saber, aborde a possibilidade de todos os habitantes de uma cidade, seja no meio urbano ou rural, terem ou não igualmente o direito de viver, de circular por ela, de participar do seu planejamento, buscando assegurar seus direitos fundamentais, né, a uma qualidade de vida digna. E fundamente com a explicação de três elementos necessários para que isso se concretize.
Gente, a banca sempre pede 3 exemplos, 2 exemplos, tá? Então, na hora de estudar qualquer assunto, pense em 2, 3 exemplos para você guardar aquela informação com você. Então, por exemplo, isso aqui, gente, tratava do direito à cidade, que foi tema do nosso curso na área de sustentabilidade. E é um tema recorrente nas provas da CIS Rio, não é a primeira vez que cai, tá certo? Então, quer dizer, quando você olha aqui, o próprio texto motivador vai falar sobre o direito à cidade, tá vendo? Já começa aqui, ó, o direito à cidade entre a segregação socioespacial, quer dizer, você separar a sociedade por espaços, né? Áreas nobres para quem tem dinheiro, áreas de risco para quem não tem, e a busca por cidades sustentáveis. Então aqui vai falar que as cidades possuem funções sobrepostas como habitar, trabalhar, passear. Gente, tudo isso envolve direito à cidade. Direito à cidade não é só o direito de morar, é o direito de você passar pela cidade, é o direito de você trabalhar na cidade, não é? De ter acesso a um meio ambiente urbano de qualidade, né, que não seja irregular, mas que seja bem distribuído, acesso a um transporte de qualidade, acesso à segurança. Esse texto vai falar dos problemas. Olha que interessante. A banca às vezes traz um texto que está falando dos problemas, ela te cobra soluções. E aí, se você olhar para os problemas, basta você inverter o discurso, tá certo? E apresentar soluções. Então, quando a banca fez a questão, era nesse sentido, tá? Se a gente observar o padrão de resposta dessa questão, ó, que quer dizer? A possibilidade de todos os habitantes de uma cidade, seja do meio urbano ou rural, terem ou não o direito de, igualmente o direito de viver, de circular por ela, de participar, né, ali de forma digna. Ó, explicitar que todos os habitantes de uma cidade têm direito e responsabilidade de usar a cidade, né, sejam produtores de relações sociais, relações socioambientais, né, a cidade tem que ser mais democrática. É a banca dá 3 elementos de um conjunto, tá certo? Ó, inclusão cidadã, participação política, economia inclusiva, não é? Mas a cidade não tem emprego para todo mundo, mas a prefeitura pode criar formas de empregabilidade local, tá certo? Então, quer dizer, as pessoas terem seus direitos humanos respeitados na cidade, por exemplo, moradores, né, pessoas que estão em condição de rua, muitas vezes não são vistas como cidadãs, isso é um absurdo total, né? Ah, mas atrapalha o comércio. Gente, a cidade tem que ter espaço para todo mundo. O que a gente tem que exigir é do poder público uma organização inclusiva e mais segurança. É isso, tá? Porque não precisa ser uma pessoa que está morando na rua que vai assaltar a tua loja, atrapalhar a sua loja, não. Às vezes entram lá pessoas muito bem vestidas e já sabem a bagunça que fazem, né? Então, é disso. Então, veja que a banca, ela traz muita informação do próprio texto motivador. Tá aí a dica para você. Espero que você tenha gostado, tá certo? Desse tipo de dica, porque isso é importantíssimo. Você sabendo disso, você já sabe de onde você vai partir para formular a tua redação. Olhe para o texto motivador, pense o texto motivador e pense a redação com outras palavras. Às vezes a banca te traz o problema e está te pedindo a solução. E a solução é exatamente o contrário daquele problema que está sendo apresentado ali, tá bom? Beijão para vocês. Até a próxima dica.